eu, tava no mundo, certo? Certo. Beleza. Tinha os meus relacionamentos, as coisas todas lá. E no meu comecinho, ali, os meus primeiros 6 meses, eu tive um breve relacionamento com uma pessoa. E eu me lembro que eu tava já indo nos cultos. E eu já tava começando a entender que isso não era legal, entendeu? Mas ainda tava naquela transição, meio que, achava bonito, né? A galera tal, mais certinha, mas eu não entendia muito aquele esquema. E aí um dia eu tive com essa pessoa num domingo e eu ia pro culto. Então eu falei, olha, você precisa ir embora que eu vou pro culto. Porque eu tava querendo conhecer aquilo, né? E aí nesse culto Deus me dá uma experiência muito forte. E eu entendi que era hora de eu abdicar da minha vida, não só nisso, mas em todas as áreas que eu ainda praticava, né? Eu era uma menina que gostava de bar, eu fumava cigarro, tive outras experiências em relação a isso. Não parece, né? Não parece. Ai, que bom que você disse. Estamos todos surpreendidos isso, hoje. Muito bem, tá vendo? Depois tu me perguntou se não podia perguntar alguma coisa que eu não gostaria de falar. Não, aqui vamos perguntar tudo. Porque Cristo já sabe de tudo, não é mesmo? Exatamente. Sem filtro. Sem filtro. E aí, beleza. Aí eu falei, não, vou voltar, vou abrir mão. Só que aí é uma experiência, acho que eu poderia compartilhar por um motivo. De repente, os jovens que possam estar me ouvindo possam aprender também com essa história. E aí eu, enfim, terminei com essa pessoa porque eu queria me dedicar a Cristo. Eu queria estar livre de tudo para conhecer quem é Jesus, o que seria isso na minha vida. E eu sabia que com essas intercorrências que eu tinha aqui fora, meio pé na igreja, meio pé no mundo, eu não estava indo para frente, entendeu? Eu não conseguia nem estar tão feliz aqui, mas também não conseguia estar lá. Só que essa pessoa era uma pessoa descontrolada e eu não sabia. E aí ele descobre a igreja que eu estava e começa a me perseguir na igreja. Ele já sabia que suas famílias brigavam com armas, não? Não sabia. Não sabia. Mas eu estava num culto e aí quando eu abro o olho eu vejo ele de cara comigo assim. E ele não sabia qual era a minha igreja, eu nunca havia falado. E eu pensei, ele veio me matar, né? Era isso. E foram 6 meses de perseguição que eu vivi ali dentro da igreja com ele. Ele era de São Paulo e ele fazia um curso de aviação em Campinas, então ele vinha todos os domingos de São Paulo pro meu culto. E eu pensei, bom, o pessoal, né, que me orientava lá falou, Dani, a gente vai ficar com você, a gente vai cuidar de você, a gente vai conversar com ele, mas você não vai parar de vir aqui, porque talvez isso é uma das possibilidades de Satanás, enfim, de tirar daqui. Então, vamos permanecer e vamos seguir nisso. E foram 6 meses, cara, de perseguição, de ele inventar suicídio, dele me ligar de 500 mil telefones diferentes. Eu ia pro culto tremendo, porque eu achava que ele ia me matar a todo momento. Caramba. Então, foi uma entrada bem legal, né? Foi bem marcante. E aí ele começou a querer ir e tal, e o pastor, né, conversava com ele, disse que queria também conhecer a Cristo, e eu sei que é um papel da igreja, né, acolher, e acho que isso foi bem feito ali, acolheram ele e proibiram ele de ficar próximo de mim, no culto. Então ele sentava... Ali é a igreja mesmo. Isso. Ele sentava lá dos opostos, mas assim, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia nada. Com certeza. Até que teve um encontro com Deus, que lá era um dos projetos da igreja, era um final de semana que a gente passava encontro com Deus, ele quis passar por esse encontro e me avisaram, eu disse tudo bem, né? Aí no final a gente podia entregar cartas, eu disse que não queria nenhum contato com ele, que tudo bem, e ele permaneceu ali. Só que aí depois disso, na cabeça dele, ele ia, olha só, e aí isso é uma coisa interessante, ele achava que estando ali, eu ia aceitá-lo como um homem cristão. Mas claro que não é, né, não foi o que sustentou isso, até que ele voltou a me procurar. E aí o pastor falou, bom, então a gente viu que não é a busca de Cristo. E aí o pastor chegou até ele e falou, olha, a partir de hoje, se você procurar ela, nós vamos com ela na delegacia te denunciar. Porque o que a gente pôde fazer, a gente já fez. E aí foi quando ele sumiu. Glória a Deus. Amém. Mas foram 6 meses muito difíceis pra mim, porque assim, foi
né, da minha experiência com Cristo, de entender que eu deveria abrir mão da vida que eu vivia. E aí eu passo essa dificuldade muito grande, né? Eu vivi em pânico, com medo a todo momento dele. Apesar dele nunca ter me ameaçado pessoalmente, assim, tipo, vindo até mim, né? Mas foram 6 meses de perseguições na igreja. E até que... Mas eu acho que foi uma experiência ruim e ao mesmo tempo boa, porque eu tive a certeza realmente do que o mundo e as coisas trazem de peso para nós, né? Eu acho que foi uma forma, talvez, de Deus me mostrar, né, onde eu estava, o caminho que eu estava e onde as coisas poderiam me levar. Porque ali eu estava protegida de alguma forma dentro da igreja. Sim. Ele poderia ter me procurado ou me pressionado em qualquer outro lugar, no meu trabalho, na minha casa, ou me perseguido onde eu saía. Até não teria suporte da igreja, né? Exatamente, e a minha família não sabia. Por quê? Eu não contei pra ninguém aqui em casa, porque eu pensei, eles vão me tirar da igreja. Ah, entendi. Então ninguém na minha família sabia dessa perseguição. Caramba. Então eu pensei, vou permanecer. E aí foi uma prova, né, da minha fé, assim. Eu falei, não, cara, Deus vai dar um jeito de cuidar de mim aqui, né? E foi muito bom, porque eu acho que a partir dali eu entendi, eu fui buscando a santificação em todas as áreas da minha vida e entendi isso, sabe? Eu acho que é uma experiência ruim, mas boa. Às vezes a gente tá em algo que a gente acha que é bom, né? Tá tudo bem. E quando, né, você decide não ter mais aquilo, você vê realmente onde você estava. Né? Então foi uma experiência muito legal. E às vezes eu falo isso para os jovens, né? Que eu também era, né, ainda mais jovem ali. A gente não tem essa noção, né, do que está acontecendo, onde a gente está inserido. Não tem essa noção. E eu acho interessante porque, assim, às vezes a gente, quem está em casa, enfim, quem está no mundão, a gente primeiro acha que tem que largar tudo antes de vir para a igreja. Não, eu vou esperar largar o vício, largar o cigarro, a bebida, largar os relacionamentos tortos. Não, você tem que vir do jeito que você tá, que daí Cristo vai te limpando aos poucos e aí você começa a se desenvolver e a crescer na igreja, e a crescer espiritualmente. Porque se a gente for parar, não, vou esperar ficar 100%. Eu ia estar esperando até agora, pelo menos. Eu estaria esperando até também. agora, porque não acontece. E é legal que a gente consegue observar, tipo, um marco na sua vida, né? Onde as coisas foram e como Deus te trouxe de volta meio que do nada. Por alguém que você não tinha contato,